for preciso mudar tudo, por você eu mudarei. As correntes do inferno, todas elas quebrarei. Te dou meu coração, estendo as minhas mãos, para que você declare e veja que sou o seu Deus. O Deus que não falha e nunca falhou, o Deus que não muda e nunca mudou. O Deus impossível manda te dizer: me entregue o seu coração. O Deus que não falha e nunca falhou, o Deus que não muda e nunca mudou. O Deus impossível manda te dizer: me entregue o seu coração. Pastor Milton, obrigado, Pastor Milton, pela liberalidade do púlpito. A gente sabe, eu sou pastor da igreja também, a gente sabe, nós não temos ciúmes do púlpito, mas nós temos zelo. É verdade. E a gente sabe que nesse muitos tipos de pregações que tem hoje, até talvez todas de Deus, mas a confusão psicológica que cria no coração das ovelhas não é fácil. É muito difícil ganhar uma ovelha, cuidar, tratar, e é muito fácil de se perder. Uma palavra errada, mal falada, pode tocar diferente e acabar empurrando ela para fora. A gente sabe da responsabilidade que existe em nós, estarmos aqui para alimentar o coração dos irmãos. A partir de agora vocês são minhas ovelhas por um período da administração, e eu já digo vocês, o pastor Milton, no nome de Jesus. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, livro de Isaías, capítulo 6, texto conhecidíssimo do teu coração. Nós vamos tratar um assunto aqui hoje à noite que vai ser bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida de Genielson, que foi o intermediário para essa vida aqui hoje. Isaías 6. Quero agradecer a Deus pela vida do William. O William tem estado com a gente ali. O William e o Genielson têm sido presente de Deus para a Igreja Batista Nacional lá em Montemor. Sábado passado eu estava pregando aqui na Batista Casa de Deus, nas Amoreiras, no evento que chama Cabe Mais Um, de pastor Leandro. Uma bênção, gente, uma alegria. E nós estamos aqui em Campinas de novo. Muito bom estar com vocês aqui. Isaías capítulo 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Opa. Estou brincando com você. Brincadeira com a verdade. Glória a Deus. Isaías 6 para a nossa meditação. Até parece que não tem muito a ver com o tema da mensagem, mas a Bíblia é um livro harmônico. Então os assuntos se entrelaçam entre si. E no final você vai ver que é Deus que está falando nesse lugar. Posso ler, amados? Isaías 6, verso 1 em diante, na minha tradução está assim: no ano da morte, no rei dos Ímpios, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi o Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Amém. Você que pode, tome o seu assento, por favor. Aleluia. Vamos ver quantas palavras Deus nos dá dentro desse texto, em nome de Jesus. Eu não tenho muito hábito de colocar temas em pregações, mas se eu fosse titular essa, talvez seria: o que acontece com o homem
ou como uma mulher, quando ele é colocado na presença de Deus. Aleluia. Qual é o diagnóstico? Qual é o sintoma de uma pessoa que é encaixada, colocada na presença de Deus? Quero, com a ajuda desse texto, tentar esclarecer algumas coisas e colocar no coração dos irmãos uma clareza maior para que traga crescimento na palavra, porque não existe crescimento espiritual sem palavra de Deus. Ela é alimento para o nosso coração. Aleluia. O que está acontecendo em Isaías capítulo 6? No ano 750 a.C., é levantado o profeta de Israel por nome de Isaías. Isaías é primo do rei Uzias, neto do antigo rei Amazias. Nos dias de Isaías, a nação de Israel era a nação mais poderosa da época. Era uma nação forte, firme, debaixo da administração do seu rei chamado Uzias. Diz o texto que Uzias foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Nos dias de Uzias, a nação de Israel ela era forte, tanto financeiramente, economicamente e também em sua área bélica, ou seja, em todo o seu exército. Israel tinha catapultas na época que lançava dezenas de flechas de uma vez só. Enquanto os exércitos do inimigo vinham com vários soldados e cada um lançava de uma em uma flecha, Israel vinha com suas catapultas e lançava dezenas de flechas de uma vez só contra o inimigo. Todas as nações da época tinham medo de Israel. Israel recebia presentes dos reinos que estavam à sua volta, ou seja, reinos que estavam à sua volta, que queriam manter a amizade e o relacionamento com a nação de Israel, porque sabia que ninguém colocava a cara com Israel. Nesse tempo, Israel crescia um orgulho em seu coração, uma imponência, um reino forte, um reino alto, firme, que o próprio Deus levou eles a serem debaixo da administração do rei Uzias. Mas diz o texto, o livro de Rei, também Crônicas relata isso, que Uzias foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor, de tal forma que ele exalta o seu coração, e quando ele olha toda a estrutura do reino, ele bate a mão no peito e declara: ah, que besteira, tudo isso está acontecendo por minha causa. Israel não é o que é pela minha administração, pelo meu psicológico, pelo jeito com que eu conduzo as coisas, pelas ideias que vêm e surgem na minha mente. Uzias, em vez de glorificar a Deus, estava glorificando a si próprio pela estrutura que Deus havia dado no meio da nação. Isso também pode facilmente acontecer com cada um de nós. Quantos de nós, muitas vezes, em discussão com marido e mulher, às vezes no meio dos nossos amigos, às vezes na igreja, acontece, nós temos que temos, por causa do meu pulso, por causa da minha unção, da graça, das coisas que acontecem na minha vida. Se não é eu orar, jejuar, buscar Deus, nada disso acontece, nós sabendo Ele, que é a mão do Senhor que recai em bênção sobre a vida de cada um de nós, louvado seja ao Senhor. E até o coração do profeta está desviando de Deus para crer no seu primo Uzias. E Isaías, como era primo de Uzias, ele tinha acesso ao palácio, ele tinha livre acesso, ele sabia as reuniões do reino, ele sabia as decisões do reino, ele sabia a estrutura do reino, ele conhecia a mente do reino, ele conhecia as administrações do reino. Isaías, como sendo primo do rei Uzias, ele tinha livre acesso do palácio. Quando ele passava pelos portões do palácio, os soldados erguiam suas flechas, dando liberdade para que Isaías entrasse dentro do palácio, porque ele era primo de Uzias. Por ser primo de Uzias, já tinha o privilégio de ser chamado por Deus, mas tinha o segundo privilégio de ser primo do maioral, do monarca da época, que era o rei Uzias. Até Isaías estava com o seu coração alinhado mais em Uzias do que no próprio Deus. Meu Deus, aleluia. Deus. Mas diz o texto que no ano da morte do rei Uzias era o fim do seu reinado, era o fim do seu tempo, era o fim da sua geração. No ano da morte do rei Uzias, ele vai dizer, um alto e sublime trono, e ele vai dizer e relatar os detalhes dessa visão. O que eu aprendo aqui? Ano da morte do rei Uzias. Ano de morte é um ano de dor, é um ano de angústia, é um ano de tristeza, é um ano que a nação chorava a perda do seu rei, a qual tanto amava. E talvez todos declararam no seu coração: e agora? O que será de Israel? Perdemos o nosso rei amado, perdemos Uzias, talvez os reinos se levantarão contra nós. Agora Israel cairá, as nações dos egípcios, os filisteus, os assírios, a Síria, talvez esses reinos, cananeus, jebuseus, heveus, se levantarão contra nós e destruirão a nossa nação. Agora perdemos o braço forte, perdemos o nosso tão rei amado
à toa que Tiago vai dizer em sua epístola, em sua carta, Tiago capítulo 1, versículo 2: tende-vos, irmãos, por motivo de toda alegria, ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência ou perseverança, conforme a tradução. Tende-vos por grande alegria, ou passardes por várias, não é uma provação, é várias, porque tem dia que as provações vêm tudo num dia só e tenta te esmagar. Ela não é. Às vezes é dinheiro, já é casamento, é sentimento, é emprego, é trabalho, junto à igreja. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tiago está dizendo: se alegre, porque é tempo de crescimento espiritual na tua vida. Aleluia! Oh Deus! Foi no ano da morte do rei Uzias que Isaías é arrebatado e levado até a sala do trono pelo lado de dentro. E aí diz o texto: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele começa a didatizar isso. As abas das suas vestes enchiam o templo. Ele começa a relatar esses acontecimentos. Primeiro ele cita o texto: o que acontece com o homem e com a mulher quando ele entra dentro da presença de Deus? Ele começa a ver coisas que nunca viu. É verdade, é assim mesmo. Isso é um dos sintomas ou diagnóstico daquilo que acontece com o homem e com uma mulher. Quando ele entra na presença de Deus, ele começa a ver coisas que nunca viu. Isaías estava acostumado a ver o trono de Uzias. Isaías estava acostumado a ver o rei Uzias. Isaías estava acostumado com as leis reais de Israel. Isaías estava acostumado a ver o exército da terra. Isaías estava acostumado a ver a estrutura de palácio e bélica da nação aqui embaixo na terra. Porém, no tempo de dor e dificuldade, quando ele é levado à presença de Deus, ele começa a ver coisas que nunca viu. Ele vê Deus, ele vê o trono de Deus, ele vê anjos, ele vê coisas maravilhosas. O que é isso? Eu nunca vi tudo isso. Por quê? Porque ele está sendo levado à presença de Deus. E eu profetizo na tua vida hoje à noite que Deus vai encaixar você na tua presença de tal forma que você vai começar a ver coisas que nunca viu e vai ser maravilhoso. Só quem acredita nisso, levanta a mão pro alto, dá um grito de glória e aplauda o nome dele. Oh Deus, aleluia. Aleluia. Quando Deus nos encaixa na sua presença, nós começamos a ver coisas que nunca vimos. Se prepare, Deus vai começar a abrir coisas que você ainda não conhece sobre Ele. Talvez você vá tão enjoado da igreja, não aguenta a mesma pregação sempre. Mas tão enjoado da palavra, sempre os mesmos louvores, o mesmo povo, o mesmo lugar. Parece que você cria uma mesmice de rotina, uma monotonia. E eu sei que isso cansa, porém é um tempo de nós nos consagrarmos mais, para que Deus traga novidades de vida ao nosso coração. Porque quem é Deus? Deus, meu irmão, o que conhecemos sobre Deus é como uma gota no oceano de profundidade de conhecimentos. Jamais conheceremos Deus na sua totalidade. Não é à toa que Jesus disse para os discípulos: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Tem gente que pensa que vida eterna é ficar no céu de uma roupa branca, olhando para um lugar branco, num negócio branco, tudo branco. Não, ou alguns até tentam melhorar a revelação e pensam que vão ficar no céu pulando de nuvem em nuvem e dando uma volta no céu. Não, vida eterna é conhecer mais a Deus, é conhecer a revelação de Cristo, da sua infinita bondade e misericórdia. Quando nós estivermos na eternidade, vai passar 1 milhão de anos na eternidade, e talvez você chegue diante de Deus e diga assim: Pai, faz 1 milhão de anos que eu estou aqui no céu, na eternidade, e parece que é a mesma coisa. Meu filho, vem cá um pouquinho. Sim, Pai, olha, eu vou revelar algo novo sobre mim que você ainda não conhece, e Deus vai tirar alguma coisa por trás dele para revelar para você, e aquilo vai encher teu coração e vai te alimentar por mais milhões de anos. Quero te conhecer. Vai guardando aí a informação. Primeira coisa que acontece com um homem ou uma mulher quando ele é levado à presença de Deus: ele vê coisas que nunca viu. Você está acostumado a ver a sociedade, a ver as pessoas, os carros, essa estrutura. Você está acostumado a ver as coisas físicas. Quando Deus te encaixar com mais força dentro da sua presença, Meu Deus. você vai ver as novas revelações que Ele vai entregar ao teu coração. Aleluia.
aqui, ó, as barras da saia de Deus, enchia o templo. Templo é o lugar da adoração. Isso aqui eu posso chamar de templo. Meu irmão, Deus não cabe nesse lugar. O que está nesse lugar é só as vestes dele. Os vestidos dele já é top esse lugar. Mas graças a Deus que as maiores virtudes de Deus nós arrancamos a orla das suas vestes. Você lembra da glória do sangue? Você lembra da glória do sangue? Eu sei que você lembra. Da onde foi o milagre? Foi da orla das vestes. E a orla das vestes de Deus está nesse lugar. Porque Deus esquece os seus pés nesse lugar. Toque na hora e extraia para a tua vida. Assim que você decide a igreja do teu Deus. Aleluia. Se prepare, porque a orla das vestes dele já vai começar a balançar nesse lugar. E vai produzir vento na Bíblia é símbolo do Espírito. E o Espírito onde ele passeia, há milagres, sinais, prodígios, maravilha, poder, manifestação, cura e bênção. Quero te conhecer. Ele começa a ver anjos de 6 asas, gente. É isso que diz na narrativa da Bíblia. Com 2 asas cobriu o rosto, em sinal de que a glória é dele. Com 2 cobriu os pés, sinal de humilhação. E com 2 sobrevoava em volta do trono assim. E um anjo olhava para o outro e dizia assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É um louvor, uma adoração a Deus intensa que fica em volta do trono. Porque aonde Deus está, tem adoração daquele Deus. Oh Deus, oh Deus, e ele vê a voz do anjo, e ele ouve a voz de Deus. Segunda lição: o que acontece com um homem e com uma mulher quando ele entra na presença de Deus? Ele ouve coisas que nunca ouviu. Verdade. Isaías está acostumado a ver a conversa das pessoas, está acostumado a ver a voz do teu pai, da tua mãe, está acostumado a ver a imponência do rei com a sua voz forte, está acostumado a ouvir os soldados, ele está acostumado contemporaneizando, ele está acostumado a assistir o Jornal Nacional, o Cidade Alerta, o Brasil Urgente, está acostumado a ouvir as palavras do Facebook, os vídeos do YouTube, ele está acostumado a ver esse tipo de coisa. Mas quando ele é levado ao terceiro céu, ele começa a ouvir coisas que nunca ouviu. Aleluia! Ele vê anjo cantando, Senhor! ele vê Deus bradando, ele vê o som do céu. Aleluia! Paulo vai dizer em 2 Coríntios: eu conheço um homem, se no corpo fora do corpo não sei, Deus o sabe, que subiu até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que na lista o homem referiu. Ué, palavras inefáveis que não é lícito ao homem falar. Ou seja, o que eu ouvi lá em cima não dá para falar aqui embaixo. Não, se não é muito lindo, é muito maravilhoso, pessoas não vão entender o que será que Paulo ouviu lá em cima, que ele não quis relatar. Eu quero ouvir também, Senhor. Leva-nos até ti e mostra as revelações inefáveis que eu ainda não conheço sobre ti, Senhor. Oh Deus. Primeira coisa, você vai ver coisas que você nunca viu. Segunda coisa, você vai ouvir coisas que nunca ouviu. Eu profetizo na tua vida que quando Deus encaixar você na sua presença, você começará a ouvir palavras que você nunca ouviu, e você saberá que é Ele, porque o teu coração vai arder, vai acender, vai queimar, e você vai saber que é o Senhor na tua vida. Está acostumado a ouvir besteira, bobeira, estava acostumado a ouvir palavras que criavam uma desesperança em seu coração. Hoje você anda pra lá e pra cá, o tanto de palavras que criam desesperança no nosso coração. E aumentou o emprego, caiu o salário, estão roubando, é mensalão, é isso, é político, meu Deus, mataram um lá, isso para outro lá, e a cadeia, e só esse tipo de informação que vai bombardeando a gente e cria uma desesperança no nosso coração, e a gente para de amar o ser humano por causa disso. Davi disse no Salmo 101: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará.
você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai começar a ouvir coisas que você nunca ouviu. É Deus renovando a tua vida ministerial e espiritual. Quando Isaías está vendo tudo aquilo, ele vê anjos, ele vê Deus, ele vê o trono, ele vê o som do céu, ele ouve as coisas lá em cima. Aí ele declara uma maravilhosidade que nós precisamos aprender a fazer isso. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei do Senhor dos Exércitos. Talvez Isaías estava acostumado a apontar o dedo para frente. Falar, ai de você, irmãzinha. Ai de você, irmãzinho. Ih, ai da irmã aqui. Ih, ai daquele ali. Ih, ai do pastor. Ai do pastor é duro, né? Ai do pastor. Ai. Ele está acostumado talvez. É, verdade. Mas quando ele entra dentro da presença de Deus, a mão vira para ele mesmo. Ai de mim! Ele olha para si próprio e reconhece não o pecado dos outros, mas o pecado de si próprio. Meu Deus! Terceira coisa que acontece com o homem ou a mulher quando entra na presença de Deus, ele reconhece o seu próprio pecado. Meu Deus! Se nós aprendermos isso, nunca mais existirá fofoca com Chico dentro de igrejas ou fora de igrejas. E vem que é tomando isso para falar, vou falar mal do irmão? Não, eu vou falar mal de mim porque eu acho que o meu erro é maior do que o dos outros. Olha aí. Glória a Deus. Porque Jesus disse, né, antes de tirar o cisco quase você não vê, do olho do outro, tem que tirar a trave do nosso, traga um pedaço de madeira na sua cara. Você vai pagar o preço do cisquinho. E você não vai pagar com o teu poste na frente. Deus livre, hein? Livro de Lamentações, capítulo 3, vai dizer assim: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quando nós entrarmos na presença de Deus com força, a minha boca não consegue mais julgar. Eita Deus! Mateus 7,1 se cumpre na minha vida: não julgueis para que não sejam julgados, porque com a medida que julgar sereis julgados. Quando estamos na presença de Deus, fazemos uma autoavaliação de nós mesmos. Como Paulo vai dizer no texto clássico da ceia que nós usamos em 1 Coríntios 17 ou 23 em diante: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo, eu posso tomar ceia ou não posso? Se examine. Você sente paz? Você acha que você está bem? Toma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se consulte. Se humilhe para o teu Deus agora e participe. Toma, derbe, se alterne. Aleluia. Precisamos ser colocados na presença de Deus para olhar para nós e reconhecer a nossa imundícia, da nossa pecaminosidade e miserabilidade. Como Pedro, depois daquela pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5, ele se prostra e falou: Jesus, sai de perto de mim. Reconhecendo quão miserável o homem ele era. Ele falou: ai de mim, porque ele foi encaixado na presença de Deus. É uma profecia dura, mas eu vou liberar. Eu profetizo na tua vida que quando você for encaixado na presença de Deus, você não terá mais olhos para olhar os defeitos das pessoas, mas você olhará os teus próprios defeitos, se humilhar diante de Deus, ser corrigido e ter uma vida mais afinada no Espírito. Depois que isso acontece, quando ele confessa, porque a cura está escondida na confissão. É por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja que estão doentes, porque guardam para si o seu pecado. É como se fosse aquele quartinho que você tem no fundo da casa, cheio de enxada, tranqueira, porcariada naquilo lá, e você não lava, você lava a casa inteira, tudo limpa até a lâmpada. O quartinho, ninguém mexe no quartinho. É assim mesmo. Tem rato, tem pó, tem de tudo, tem teia de aranha. Você ouve até barulho, tem medo de abrir. Vou mexer nesse quartinho. Porque a confissão traz cura. 1 João 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Vamos continuar, vamos embora, tem mais. Aleluia. Quando ele confessa o seu pecado, o serafim percebe. E o serafim pega um instrumento chamado tenaz, que era uma grande tesoura, porque nenhum anjo põe a mão no fogo de Deus. Tem que pegar a tenaz, o instrumento, e ele vai tirar a brasa.
Ele levanta. Isaías, o quê? A língua? O quê? Arda, amor. Você não falou arda de mim porque você tem lábios impuros? Então vou cantar os teus lábios. Isaías pensa assim, ó. E aquele... Você vai sair na presença de Deus. Você vai sair daqui, vai para a tua casa na presença de Deus, vai jantar, quem vai jantar na presença de Deus. Quem vai comer pizza, vai comer pizza na presença de Deus. E você vai dormir na presença de Deus. E amanhã cedo, vou acordar para trabalhar, vai trabalhar na presença de Deus, vai almoçar na presença de Deus. Os maridos e mulheres aí vão ter momentos de amor na presença de Deus. Tudo que você fizer será na presença de Deus, porque você jamais sairá de dentro da sua presença. Pastor, é assim? Segurar, tem coisa constante. Quando ele é curado, diz o texto que Deus vai abrir a sua boca e falar. E tem a multidão de anjos em volta de Deus. Isaías estava em algum lugar ali. E Deus libera a sua palavra celestial, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem me representará lá embaixo? Os anjos fecham a asa. Querubim, Serafim, Miguel, Arcanjo, Gabriel. Isaías poderia ficar quietinho. Gente, você está dentro do trono de Deus. Se eu entrar lá, não sai nunca mais. É minha boa bola de ferro lá, pastor. Eu poderia falar: nem me viu. Partiu o céu. Aí você até postou no Facebook: partiu o céu. E se esconde. Isaías teve que ser macho, porque ele vai se apresentar. Deus não quer forçar você a fazer a obra dele. Deus quer que você se apresente. Quem enviarei? Ele não está olhando para a cara de Isaías dizendo assim: quem enviarei, Deus? Não. Ele libera a sua palavra e ele deixa a palavra dele passear. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías: Senhor, eis-me aqui. Envia-me. Que está no texto: quando nós somos colocados na presença de Deus, nós sentimos o peso do nosso chamado. E a gente não quer ficar parado. Você quer funcionar, você quer cantar, você quer pregar, você quer evangelizar, você quer jejuar, você quer fazer campanha. Você não aguenta ficar parado, porque o peso do chamado incomoda, impulsiona, inspira. Eu profetizo hoje à noite, nesse lugar, que Deus vai colocar você na sua presença, de tal forma que você vai sentir o peso do chamado em teu coração. É Deus te chamando, é Deus te chamando, é Deus te chamando. Se a igreja entendesse isso, se a igreja entendesse isso, nós faríamos a obra antes que alguém nos mandasse. Se o pastor Milton chegasse nessa igreja: irmãos, eu gostaria que vocês limpassem. Está limpo? Eu ia pedir para vocês limpar. Não, pastor, a gente já viu que estava limpa, suja aqui, a gente já limpou. Se o senhor pedir, porque o peso do chamado já faz só funcionar
funciona e faz o que foi chamado. Já peguei as informações, está tudo certo. É o peso do chamado já funcionando. Meu Deus, aquela irmãzinha faz tempo que não vai no culto, ninguém foi lá. Não, pastor, eu fui, sei lá. E o peso do chamado já faz a pessoa funcionar gradativamente. Quando a igreja é colocada na presença de Deus, sentimos o peso do nosso chamado e não podemos ficar parados. Você acredita, pastor Milton, que tem dia que a gente convida o pregador lá, às vezes eu fico, tomara que o pregador falte, porque eu quero pregar. Vontade de pregar. Às vezes tem uma palavra escondida dentro do coração. Então, se o pregador não vir hoje, eu vou liberar ela. E às vezes ele vem, fico feliz por ele vir, triste porque eu tenho que esperar o próximo culto para me soltar. Vontade de fazer. Aleluia. A gente vai ter que se segurar, às vezes, para dar licença para outras pessoas funcionarem. Eu ministrava louvor e pregava quase sozinho na igreja batista quando eu subi aquela igreja. Hoje eu tenho que revezar o púlpito com os irmãos. Tem 4 grupos de louvor, tem que fazer escala, louvor musical, devendo criar mais cultos para as pessoas estarem sendo mais usadas dentro da instituição. Tem culto que eu nem vou. É a sexta-feira da cruz, é um culto de libertação. Eu nem participo, deixei na mão de outro, dois casais que nós separamos para o ministério pastoral e eles cuidam do culto. Mas eu chego lá, dou uma olhadinha, saio, eles não podem nem me ver. Mas você vai me dar uma palavra? Não é para usar eu, é para vocês. Mas vai formando as pessoas. Deus vai colocar um peso no teu coração no chamado. E você vai obedecer com alegria, com prazer. Não é pesado servir a Deus. Não é difícil servir a Deus. Não é não. João disse uma certa palavra uma vez: não são pesados os meus mandamentos, quando feitos com amor. Meu Deus. Quando você faz com amor algo, é uma delícia, gente. Às vezes você chega cansado, mas prazeroso. É bom demais. Depois que ele se apresenta, aí Deus vai falar com ele: você, Isaías? Sim, pai. Eis-me aqui. Envia-me a mim. E aí o Senhor vai dizer: então vai. Diz a esse povo: ouvi e não entendais. Vede e não percebais. O que Deus está dizendo aqui? Deus está capacitando Isaías para desenvolver o peso do seu chamado. Ele está explicando no coração de Isaías o que ele deve fazer. Pastor, eu não sei, Deus me chamou para cantar, mas eu não tenho voz. Se Ele te chamou, porque você tem voz para cantar. Pastor, Deus me chamou para pregar, mas eu não sei. Não, se Ele te chamou para pregar, então Ele vai te capacitar para pregar. Aleluia. É claro, né? Dá uma ajudinha. Faz a escola bíblica, leia o texto, né? Estuda a Bíblia um pouquinho. Ouve pessoas inteligentes pregando para aumentar a cultualidade mental, psicológica. Leia. Se envolva, melhore o teu dom. A palavra dom significa presente, e todo presente vem embrulhado. Você tem que se embrulhar, ler ali, modo de usar. Os dons é assim, Deus dá o presente, o dom pra gente. Na luta contra o mal, te faço vencedor. Nas areias do deserto, te mostro meu amor. Te dou meu coração, estendo as minhas mãos, para que você declare e veja que sou o seu Deus. O Deus que não falha e nunca falhou, o Deus que não muda e nunca mudou, o Deus impossível manda te dizer: me entregue o seu coração.